Olá! Saudações a todos que irão ouvir a minha triste história. Atualmente, hoje moro em Rondonópolis, mas quando tudo isso aconteceu, morava no interior de Sergipe, lugar um pouco afastado da cidade, mas até um tal momento, tudo ali era tranquilo e de paz. Na propriedade que tínhamos, a labuta era com plantações. Éramos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. E eu, o mais velho da turma, estava sempre à frente e ao lado de meu pai. Meu pai era um homem trabalhador, muito esforçado e que nunca deixou nada nos faltar. Mas havia um defeito nele que parecia se acabar com toda a sua qualidade. Era um homem muito ruim, muito rude, e quando bebia, parecia que algo manifestava em seu corpo. E meu pai ficava irreconhecível. Batia em meus irmãos por nada, e quando a minha mãe entrava no meio, apanhava junto também. E quando isso acontecia, deixava todos nós em estado deprimente. Eu e minha mãe escondia todo tipo de objeto cortante e perfurante, e inclusive as 3 armas de fogo que tínhamos dentro de casa. Mas já no outro dia, meu pai não se lembrava de nada. Cabisbaixo, naquela ressaca e o ambiente de puro silêncio e de pensamento e olhares sem resposta. Assim se prosseguia nossa vida rotineiramente. Era o ano de 1965 e me lembro que estávamos comemorando a passagem do aniversário de nossa mãe. Todos estávamos felizes com a visita de alguns parentes e alguns amigos. Meu pai já estava bebendo há algum tempo. Foi quando decidiu buscar mais carne para o churrasco e mais bebida. A minha mãe ainda hesitou em dizer a ele que não precisava e o que tinha era o suficiente. Mas mesmo assim, não teve jeito. Meu pai pediu para selar a sua mula e foi buscar na venda mais próxima dali, que dava na distância de 1,5 km. Mas algo no meu coração me apertava o peito e me incomodava para ir junto, pois meu pai estava bastante alterado e bebendo por demais. Só que ao falar a ele que iria junto, gritou comigo e disse que não precisava que eu fosse. Mas mesmo assim, demorou alguns minutos e eu fui atrás. Meu pai podia ser a pessoa rude que era, podia ser tudo. Mas era o meu pai, e eu me preocupava bastante com ele. A lua estava bem bonita, e isso me ajudava a não usar a minha lanterna. Mantinha uma distância
a não ser notado e ali prosseguia no trecho. Mas ao passar uma encruzilhada, bem ao longe percebi que a mula que meu pai estava começou a se agitar e vi quando empinou e jogou bruscamente o meu pai ao chão. A princípio eu continuei andando e escutei meu pai esbravejando e sacudindo a sua roupa. Foi quando, de repente, saltou de dentro da mata uma enorme criatura negra, que numa fúria jogou meu pai ao chão e já caiu por cima, desferindo golpes e mais golpes em meu pai. Apertei o cavalo e corri depressa para defender o meu pai daquele animal, que a princípio nem sabia o que era direito. Mas quando me aproximei, a criatura saiu de cima de meu pai, que já nem se mexia mais, se colocou em duas pernas, me encarou e começou a rosnar, feito um cão enraivado. Aquela criatura era enorme. Nunca tinha visto algo do tipo. Então pensei, nem mais um segundo vou esperar. Puxei o meu revólver e mandei meu primeiro tiro naquela criatura. E, incrivelmente, o tiro foi certeiro na cabeça daquela besta macabra, que caiu no chão e grunhia, que fazia uns barulhos tão horríveis que todo o meu corpo tremia e se arrepiava. Eu não sabia o que fazer. Meu pai ali caído, sem esboçar nenhuma reação, nenhum movimento, enquanto aquela criatura rolava de um lado para o outro, gritando. Mas os seus gritos eram os gritos mais horríveis que já vi em toda a minha vida. Então pensei e tive a ideia de dar um fim em tudo aquilo. Mas minhas pernas não paravam de tremer. Mas mesmo assim, arrumei forças, caminhei para cima daquela criatura, apontei minha arma e apertei o dedo com um tiro em direção exatamente no seu peito. E, para meu espanto total, fiquei alguns minutos olhando aquele animal. E pasmem vocês, nunca vou me esquecer dessa cena. Aquela figura macabra, aos poucos, diante dos meus olhos, ia se sumindo e se dissipando bem lentamente. Eu naquela hora clamava ao Deus do céu e fazia o sinal da cruz. Quando então na minha frente, caído ao chão, olhei e não mais era uma criatura. Havia uma jovem mulher desnuda e despida na minha frente, com 2 rombos de bala. As marcas eram visíveis, uma na cabeça e outra do lado esquerdo do peito. Naquela hora fiquei desesperado. Olhei de um lado o meu pai e de outro uma jovem moça que há minutos atrás era uma criatura, um animal grotesco. Pensei comigo, e agora? Por causa de todo esse pavor,
esqueci até de socorrer o meu pai. Então, rapidamente, larguei aquele corpo caído ali e corri até o meu pai. E foi quando a terra se abriu e meu mundo caiu por dentro dela. Meu pai tinha um rasgo profundo no pescoço e já estava totalmente sem vida. Difícil para mim relembrar toda essa triste cena, mas agarrei meu pai e chorava, gritava ao desespero, pensando no que iria fazer e no que iria falar para minha família. Coloquei meu pai no lombo do cavalo e quando cheguei em casa, o que era festa havia se transformado em tristeza e em luto. Contei toda a história para todos que estavam ali. Minha mãe e meus irmãos, todos choravam muito. Alguns de meus familiares me pediu para os levar até a cena da tragédia, pois eu percebi que ainda não haviam acreditado em mim e estavam muito desconfiados. Mas ao chegar lá, o corpo daquela mulher estava lá no mesmo local, do mesmo jeito. E a mula que meu pai estava, a alguns metros, comia tranquilamente à beira da mata. Naquela época, o policiamento não era tão intenso como os dias atuais. Com todo o segredo e todo o sigilo, fizemos o sepultamento de meu pai. Vendemos nossa propriedade e fomos embora dali. Hoje estou aposentado com 78 anos, mas nunca me esqueci. E como poderei esquecer aquilo que acabou tirando a vida de meu velho pai? Mas para mim, não sei se foi um consolo matar aquela criatura, e no piscar de olhos era aquela jovem moça. Durante alguns tempos, estava me preparando para contar o que aconteceu em nossa família. Mas daí, por mais que eu não quisesse contar a ninguém, mas aconteceu. E da memória vou levar até o dia que não mais estiver por aqui. Muito obrigado por ouvir a minha história.